Glória a Deus, aleluia. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas nesse canal. Hoje o Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu quero compartilhar na vida de vocês no dia de hoje. E eu quero começar falando com você que está me escutando, que Deus, Ele tem visto você, Ele tem assistido você. O Senhor tem lhe acompanhado. E Deus, Ele me trouxe aqui essa palavra nesse dia para fortalecer a sua fé. Você pode perceber que hoje em dia muitas pessoas querem minar uma a fé da outra por conta da inveja, por conta de muita maldade no coração. Hoje o que tem mais importante na nossa vida não é nem os bens materiais, mas é a alegria que você tem carregado no seu coração. Tem despertado inveja, tem despertado incômodo e principalmente tem despertado uma curiosidade, porque diante das circunstâncias e das situações você não tem desistido. E se você se encontra assim, que já passou por muitas dores, muitas tristezas e você não desistiu, saiba que Deus ele traz essa palavra para você para renovar a sua fé no dia de hoje. Então, hoje em dia, o que tem mais de precioso não é os seus bens material, não é a roupa que você veste, não é a casa onde você mora, mas é a maneira que você está vivendo a sua vida. Porque você decidiu perseverar, porque você decidiu não parar, porque você decidiu não largar a sua fé. E você precisa tomar cuidado para que você não fique demonstrando, vamos dizer assim, para as pessoas erradas a sua alegria e principalmente a sua fé. E o Senhor me trouxe essa palavra no dia de hoje, que está no livro de Jeremias, se você quiser me acompanhar. Jeremias capítulo 23 e versículo 23 e capítulo 23 e versículo 14, que diz assim, ó: Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda. Eles cometem adultérios, andam com falsidade e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam dos seus caminhos. Eles têm se tornado para mim como Sodoma e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos a respeito dos profetas: Eis que lhe darei de comer losna e os farei beber água envenenada, porque dos profetas de Jerusalém saiu toda a contaminação de sobre a terra. Assim diz o Senhor: não deem ouvido às palavras dos profetas que entre vocês profetizam, fazem vocês ficarem sem esperança. Glória a Deus, aleluia. Então, através dessa palavra, Deus ele me trouxe aqui para dizer para você: cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com a pessoa que você está ouvindo. Cuidado com quem tem acessado a sua vida íntima, né? Aquilo que você carrega no seu coração, aquilo que Deus ele te entregou. Cuidado, muito cuidado, porque nessa palavra diz que muitos estão profetizando, muitas pessoas estão falando para que não haja esperança. Então, quando a sua esperança ela é minada, quando você deixa o inimigo da sua alma minar a sua esperança, você está entregando para o seu inimigo de bandeja a sua vida. Porque uma pessoa sem esperança, ela não vive. Uma pessoa sem esperança não tem alegria, não tem saúde, não tem fôlego. Uma esperança minada é a mesma coisa do que a sua própria vida está sendo minada. Então, todas as vezes que você for dar ouvido, ou a algum vídeo, ou a alguma palavra, ou alguém que está perto de você, tome cuidado para que essa pessoa não roube a sua esperança. No livro de Jeremias, capítulo 23, versículo 16, diz assim, ó: que os profetas que não falam da parte de Deus
estão profetizando coisas a qual o próprio Deus ele não disse. E por conta dessas coisas a qual eles profetizam, muitas pessoas estão ficando sem esperança, sem alegria, estão sendo drenados a sua força vital, o seu ânimo, porque tem dado ouvido a palavras que não provêm de Deus, mas sim palavras que provêm do homem. E eu quero dizer para você com toda certeza no meu coração, que todas as vezes que você dá ouvido a algo que não vem de Deus, esse algo te traz ansiedade, angústia, preocupação e principalmente esse algo traz confusão. E é nesse meio tempo em que muitas vozes estão falando que você precisa silenciar as vozes a qual você está ouvindo e você precisa ouvir somente uma voz, a voz do Espírito Santo de Deus, porque até mesmo quando você escuta a voz da sua própria consciência, ela também vai te enganar, te levar para um estado, né, de prisão, de medo. Por quê? Porque todos nós sabemos, até mesmo você, que nós não temos o controle de nada. Na palavra do Senhor diz que quem tem o controle de todas as coisas é Deus. Quem sabe do dia do amanhã é Deus. Quem sabe o que vai acontecer é o Senhor. E na palavra do Senhor também diz, no livro de Eclesiastes, que nada acontece fora da vontade de Deus sobre a nossa vida. E quando você entende isso, você está dando ouvido ao Senhor, você consegue descansar melhor. A sua alma, ela fica segura e principalmente você permite que Deus ele comece a trabalhar ao seu favor e não contra você. Então a palavra de Deus nesse dia para sua vida é: tome cuidado com as vozes a qual você está ouvindo. Porque nessa palavra no livro de Jeremias, capítulo 23 e versículo 16 diz claramente: existem pessoas que se dizem profetas e não são, mas que estão tirando a esperança, o sopro de vida, a alegria, estão algemando muitos filhos de Deus por conta das palavras que proferem, dizendo que é de Deus e não é. E eu quero dizer para você que quando você fica com a sua esperança minada, você também começa a se tornar, né, um divulgador também de más notícias. Você começa a se tornar uma pessoa, um homem e uma mulher amargos, a qual não tem esperança, não está confiando no Senhor. Então, ouça essa palavra a qual Deus ele trouxe para você e para mim nesse dia. Se fortaleça naquilo que não é vindo do homem, mas que vem de Deus, porque o que vem do trono de Deus traz alegria, segurança e paz. Porque na palavra do Senhor diz que mesmo quando você passar pelas águas, as águas não te submergirão. Quando você passar pelo fogo, o fogo ele não te submergirá. E quando você estiver precisando do Senhor, se você abrir o seu coração e deixar o Senhor trabalhar e agir por você, ele vai sim te sustentar e ele vai te carregar no colo se for preciso. Então não precisa ter medo e principalmente não fique ouvindo más notícias, porque aquilo a qual a sua mente acredita acaba se manifestando na sua vida. Na palavra do Senhor diz que o homem ele vai viver daquilo que ele pensa, daquilo que ele acredita, daquilo a qual ele vibra. Nós vamos viver disso. E se você se colocar nesse estado de conflito interno, né? Porque o medo, ele traz isso, ele traz um conflito eterno, ele traz uma preocupação. E nada disso adianta, porque como o Senhor ele fala na palavra dele, não há uma folha da árvore que não cai se eu não deixar. Então toda essa preocupação que você vem sentindo, todo esse medo, toda essa angústia não vai acrescentar um dia de vida sequer sobre a sua vida. Então, escute essa palavra no dia de hoje, meu irmão, minha irmã em Cristo. Descanse o seu coração, porque quando você descansar a sua mente, porque às vezes o descanso não está relacionado a você deitar, mas sim a você descansar o seu espírito e confiar no Senhor.
que Ele sabe cuidar de nós e tudo acontece conforme é a vontade do Senhor e conforme tem que acontecer naturalmente, entende? No livro de Hebreus, capítulo 10 e versículo 23, diz assim, ó: relembramos firme a convicção da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Glória a Deus, olha que palavra linda. Hebreus 10, 23, relembramos firmemente a convicção da nossa esperança, porque fiel é o Senhor que prometeu. Então, se o Senhor, ele tem o domínio de todas as coisas, o Senhor está cuidando de todas as coisas, porque por mais que você esteja ansioso e ansiosa, você não vai ganhar nada com isso. Pelo contrário, você vai acabar tropeçando, se acidentando, ficando preocupado, porque está correndo demais, preocupada. Você vai acabar atrapalhando do Senhor ele trabalhar por você, porque quando você descansa no Senhor, ele trabalha por você. Você sabia que toda vez que você descansa, Deus ele trabalha por você? Mas todas as vezes que você quer fazer a parte de Deus, que você quer fazer aquilo a qual é para Deus fazer, Deus ele para, porque ele deixa, ele fica te olhando você fazer, para você se perder e reconhecer que você precisa do direcionamento dele, que você precisa da presença dele e principalmente que você é dependente dele. Então, toda pessoa que descansa em Deus, quem trabalha é Deus. É claro que você vai precisar fazer sua parte, mas o Senhor, ele vai usar todas as situações que você nem imagina para trabalhar ao seu favor. E eu digo isso porque se eu estou aqui no dia de hoje falando com vocês viva, foi pela misericórdia e pela graça do Senhor. Porque eu já passei por um leito de UTI, eu já perdi pessoas a qual eu amava, eu já fiquei com depressão profunda e eu já passei por muitas coisas a qual se não fosse o Senhor eu não estaria aqui. Então eu posso falar para você com propriedade, quando você aprender a descansar no Senhor, o Senhor ele vai trabalhar por você. Mas se você insistir em querer saber, resolver, fazer, ir e vir sem Deus, você vai se cansar, minha irmã em Cristo, você vai se fadigar e você não vai poder resolver nada, porque você pode perceber, quando a gente quer fazer a parte de Deus, além de você trazer mais tormento para a sua vida, você acaba estragando algo que já não estava bom. Mas quando você decide descansar, confiar no Senhor, ele trabalha por você, ele vai trazer as coisas na palma das suas mãos, no tempo certo, o melhor para a sua vida. Então acalme-se, descanse. Na palavra de Deus também diz aqui, ó, qual é a situação que você tem passado nesse momento que tem tirado a sua esperança? Qual é a situação que você tem passado que tem tirado a sua esperança? E muitas vezes não é nem a situação que está tirando a sua esperança, mas é você tá dando ouvido a pessoas a qual não são de Deus, porque aquilo que é de Deus, a palavra do Senhor traz alegria e não traz morte. Na palavra do Senhor diz que quando Jesus ele falava, ele abria os olhos dos cegos, ele trazia a visão espiritual e física das pessoas, ele tirava as pessoas de prisões, ele tirava as pessoas da morte, porque a palavra de Deus traz vida. E tudo aquilo que estiver fora da palavra de Deus que está trazendo confusão para sua casa, que está trazendo dúvida, que está trazendo aprisionamento, medo e ansiedade, você pode escrever aí no papel, não provém de Deus. Porque a palavra pura e verdadeira que vem dos tronos do Senhor traz vida, ressuscita, cura, levanta, renova a esperança, renova a fé. Então pense quem você tem dado ouvido e qual é a situação a qual você se encontra, porque você tem dado ouvido a palavras que não provém do Senhor. Não é porque a pessoa fala que é um profeta, que realmente é. Nós precisamos aprender a provar os espíritos e ver se que aquele espírito que está na pessoa provém do Senhor. Porque se estiver trazendo alguma coisa na sua vida referente
alguma coisa maligna, algum peso, não vem de Deus, porque o que vem de Deus é perfeito, não traz dor e acrescenta vida. Na palavra do Senhor, no livro de Salmos, capítulo 42 e versículo 11, diz assim, ó: Por que está abatidas, ó minha alma, e por que está perturbadas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Então, o que é que a sua alma tem se inquietado tanto? Renove a sua alegria no Senhor e descanse a sua alma em Deus. Não permita que ela seja abatida por más notícias e principalmente por essa onda de alarmismo e principalmente por essa onda, né, que está acontecendo no nosso tempo, na nossa geração, de muitas desinformações desencontradas. Desligue essas vozes, se firme no Senhor. Na palavra do Senhor, no livro de Isaías, capítulo 40 e versículo 31, diz assim, ó, preste atenção. Mas o que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como asas, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Mas os que esperam no Senhor. Então, a pergunta que eu faço para você nesse dia, através desse vídeo: até quando você vai ficar esperando pelos homens, pela política? Até quando você vai ficar esperando pelo seu parceiro, pela sua parceira? Até quando você vai ficar esperando ter reconhecimento e ter esperança baseado e baseada em alguma coisa? Quando você baseia a sua esperança na política, na geologia, na NASA, quando você baseia a sua esperança nas pessoas carnais, você simplesmente vai ser corrompido, você vai ser derrubado e derrubado. Mas quando você coloca a sua esperança no Senhor, no Deus vivo, no seu Pai, você pode ter certeza que você não será confundido e nem confundida. E o Senhor, Ele vai guardar a sua vida. Ele vai te manter firme os seus passos. O Senhor vai te trazer alegria, contentamento e vai te trazer um sopro de vida para a sua alma, né? Então, comece a pensar sobre essa palavra. Espere no Senhor, aprenda a esperar no Senhor, porque quando você espera no Senhor sobre a sua palavra, Ele renova a sua força. No livro de Romanos, capítulo 15 e versículo 13, diz assim, ó: que o Deus da esperança os encha de toda a alegria, paz, por sua confiança e pelo poder de seu Espírito. Então, sinta-se, né, hoje, com essa palavra enchida de alegria, renovada, porque o Senhor, Ele renova a sua confiança, a qual você precisa ter para com o próprio Deus, o seu Pai, né? Deus, Ele traz alegria e renovo para você através dessa palavra no dia de hoje. No livro de Jeremias, capítulo 29 e versículo 11, diz assim, ó: porque eu bem sei quem? Deus. Eu bem sei os pensamentos e planos que tenho ao seu respeito. E são pensamentos e planos para dar o fim que você espera. Então confie em Deus, não permita que a angústia, a guerra interior venha destruir os planos a qual o Senhor tem sobre a sua vida. E eu quero dizer para você que às vezes a guerra ela não está nem fora de você. Às vezes você não tem percebido. Mas a guerra não está fora de você, a guerra está dentro. Porque quando você escuta vozes que não é do Senhor, dentro de você se instala uma guerra emocional, mental e depois física. E depois física começa a se manifestar em todas as áreas da sua vida, na área financeira, na área espiritual, na área emocional, nos seus relacionamentos. Às vezes você não tem dado certo com as pessoas a qual você ama e quer dar certo. Uma guerra interna, ela se instala. Então é necessário você entender que você tratando dentro do seu interior com a palavra do Senhor, o restante, o Senhor Deus, Ele faz por você. Você pode perceber que na palavra do Senhor, Deus, Ele sempre diz que Ele não tira a guerra de nós. Não.
mas que Ele nos fortalece para a batalha. Na palavra do Senhor diz que Ele fortalece as nossas mãos para a batalha. Ele nos dá a espada, que é a sua palavra. Ele dá a autoridade do Espírito. O Senhor dá poder através da sua mente, uma mente fortificada no Senhor. Está preparado, está preparada para a batalha. Então, na palavra do Senhor diz que Ele não tira a guerra. Não. Ele falou, eu preparo os meus filhos e minhas filhas para a guerra. Então o Senhor, Ele prepara, e quando Ele prepara uma pessoa, Ele prepara com a palavra de Deus. Então é necessário, nesse tempo, né, nesse período tão delicado em que nós estamos enfrentando na face da terra, silenciar as vozes, silenciar, começar a conversar com o Espírito Santo de Deus, orar mais, se entregar mais, chorar na presença do Senhor e principalmente não dar ouvido a vozes do diabo, porque tem pessoas que não parecem que são o próprio inimigo, só não parecem, mas na verdade essas pessoas elas são, porque na palavra do Senhor diz que os anjos das trevas, eles se transfiguram em anjos de luz para confundir os filhos de Deus. Então, quando você dá ouvido a qualquer vozes, por fora, às vezes você vai pensar, é um amigo meu, é uma amiga minha. Mas você precisa tomar cuidado, porque se essa pessoa não tiver relacionamento, intimidade com o Senhor, ela abre uma brecha para que o inimigo entre dentro dela. Use essa pessoa para poder desestabilizar aquilo a qual Deus está fazendo na sua vida, para desestabilizar os planos que o Senhor ele tem sobre você e principalmente para fazer você sair do caminho. Você sabia que tem uma palavra que diz assim, ó, quando Pedro ele estava com Jesus, né? E Jesus iria cumprir a vontade de Deus, ele iria ser entregue. E aí Pedro chegou ao perto de Jesus e ele disse assim, mestre, não faça isso, não se entregue, né? Não faça isso. E naquele momento Jesus ele já identificou que aquela voz não era de Pedro, não era, mas era a voz do próprio Satanás falando com a boca de Pedro. E naquele momento, como Jesus ele já estava em comunhão com a palavra de Deus, em oração, posicionado ali naquela batalha, né, espiritual, porque ele iria herdar, ele iria sentar do lado do próprio Deus, já estava reservado o lugar dele. Então ele estava entre uma batalha muito grande, tanto espiritual quanto física, porque a carne dele não queria, ele estava morrendo de medo, porque ele iria sofrer, né, na carne, ele iria sentir dor. E quando Pedro disse isso, dando um conselho amigável para ele, Jesus na hora olhou e falou, não, esse daqui não é Pedro, esse daqui é o próprio Satanás. E aí Jesus disse para Pedro, para trás de mim, Satanás, eu te repreendo. Então tem momentos na nossa vida que você vai precisar repreender esses Pedros que vêm para roubar a sua alegria de viver. Porque hoje em dia o que tem mais valor não é o seu carro, não é a sua casa, mas é a alegria que existe dentro de você, no seu coração, a alegria dos seus olhos, a empolgação, a sua fé. Você pode ter certeza que pessoas que às vezes você se aproxima para contar uma coisa boa, e quando você conta uma coisa boa, essa pessoa ela se entristece, ela não se alegra com você. Ou então ela ouve para depois e ficar comentando e falando e te questionando e até mesmo praguejando contra a sua vida. Então é necessário você ter sabedoria para dividir aquilo a qual Deus ele tem feito com você, aquilo a qual Deus ele tem falado. E até mesmo nas redes sociais você precisa ter sabedoria que não é tudo que você pode expor, até mesmo o seu relacionamento com Deus. Hoje em dia muitas pessoas estão fazendo isso, né? Expondo o relacionamento com o Senhor, a maneira que ora, falando em línguas, e a maioria das pessoas não vão entender isso, porque elas não estão no Espírito, elas estão na carne. Então, quem está na carne não entende quem está no Espírito, e quem está no Espírito não entende quem está na carne, porque é uma luta espiritual. Então, você não pode ficar jogando suas pérolas aos porcos,
porque senão você vai ficar sem, entendeu? Eles drenam a sua energia. Então peça ao Senhor sabedoria para que você venha manter aquilo guardado no seu coração, o seu vínculo com Deus, principalmente a sua salvação, você que aceitou Jesus como seu Salvador. Peça ao Senhor que você permaneça nessa esperança. E através dessa palavra também, Deus, ele me trouxe aqui na lembrança que por isso que às vezes o Senhor, ele tira pessoas da sua vida. Que é porque para você não se corromper, para você também não se perder durante a caminhada, para você não perder aquilo a qual o Senhor, ele tem sobre a sua vida. Então, por isso que às vezes tem coisas que não dão certo. E não é para o mal, mas é para o bem, porque o próprio Deus, ele está te guardando durante a sua caminhada. Então, ó, Deus, através dessa palavra, ele renova a sua esperança. Ele firma a sua confiança, a sua esperança no Senhor, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir, né? No livro de Jeremias, diz assim, ó, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas ao seu respeito, e os pensamentos que ele tem para você não é de te destruir de maneira nenhuma, nenhum de nós, mas é para nos dar o fim a qual você tanto quer, o fim a qual nós queremos, que é um fim de alegria, gozo, plenitude e principalmente cheio da presença do Senhor. Então pense nessa palavra, receba essa palavra em nome do Senhor Jesus e não permita que nada dessa terra, nenhuma preocupação, porque tudo isso vai passar, Não permita que nenhuma situação, né? Não permita que nada venha tirar essa esperança a qual você precisa ter com Deus e através da palavra de Jesus, tá? Então medite nessa palavra no dia de hoje, descanse no Senhor, espere no Senhor, confie no Senhor, porque Deus, ele traz renovo para sua alma no dia de hoje, tá bom? Se você não é inscrito e nem inscrita no meu canal, se inscreva no canal, esse canal é um canal abençoador. Compartilhe essa palavra, seja você também um instrumento de bênção na vida das outras pessoas. Compartilhe, indique, se inscreva, tá bom? E medite nessa palavra, durma, descanse, sabendo que o Senhor, ele tem guardado você, sua casa, sua família, tudo que você coloca diante do Senhor, Deus, ele guarda, você pode ter certeza disso. Então descanse o seu coração, tá bom? Não é tudo e não é todos que você deve ouvir, mas você precisa ouvir apenas o seu Deus, o nosso Pai e a sua palavra, tá bom? Porque é a única coisa que não vai passar. Na palavra de Deus diz que os céus e a terra passarão, mas a palavra do Senhor jamais passará, tá bom? Medite nessa palavra no dia de hoje, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se o Senhor Deus permitir.